E agora nós vamos conversar aqui no estúdio sobre uma técnica que ainda não é muito conhecida aqui no Brasil, a terapia neural. E a nutróloga e especialista no assunto, Cristiane Molon, veio explicar exatamente como essa técnica funciona. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Maricela. Obrigada pela sua presença. Obrigada. E já estava com saudade de você aqui no Pois Verbais, viu? também. Doutora Cristiane, conta pra gente o que é essa terapia que ainda está chegando aqui no Brasil. Chegou meio tímida ainda. Isso, então, a terapia neural é uma técnica que ela existe desde 1925. Foi descoberta por 2 médicos na Alemanha. Ela já era usada na Rússia também. Então, ela é bem difundida em alguns países da América Latina e da Europa. E agora no Brasil está chegando. Está chegando. Então, é uma técnica médico-odontológica e que ela trata o paciente de forma integral. É o ser humano mesmo o foco dela, não fragmenta. E não trata apenas o sintoma, ela olha o paciente no todo. Tá, e como é que funciona? Eu estava dando uma olhadinha um pouco antes, eu vi que são injeções. É a partir de injeções que são aplicadas e daí vai tratando o corpo todo, como você falou, né? Isso, então, primeiro, o que existe? Eles observaram que cada dente nosso tem relação com um órgão à distância. E aí, é a partir daí que você vai buscar os pontos onde vão ser aplicados. Então, através de uma história clínica do paciente, de uma história de vida, você vai buscar os eventos marcantes da vida dele. E aí, o que vai gerar desses eventos marcantes? Que tipos de traumas vai gerar e aonde vai afetar isso? Olha só, gente, com os traumas da pessoa, o que ela passou durante a vida toda, vai ter relação com o tipo de tratamento que ela vai fazer. Com o tipo de tratamento que ela vai fazer. Porque muitas vezes uma pessoa que tem muita amidalite na infância, ela tira as amígdalas e depois que ela retirou a amígdala, ela pode ter uma artrite, ela pode ter dores articulares. Quando você faz a aplicação da terapia neural na cicatriz da amígdala dela, ela pode melhorar esse quadro de dor dela. Ou então uma pessoa que está passando por um processo de um divórcio complicado, um processo de separação e que começa a doer o joelho ao mesmo tempo. Quando você faz a história do paciente, você vai conversando com ele no diálogo durante a consulta, você vai descobrindo que aquela dor no joelho dela estava relacionada com o evento traumático que ela estava vivendo na separação. Então, esse joelho, ele está expressando uma carga emocional do paciente, tudo o que ele estava vivendo naquele momento. Nossa, então pode ter relação com várias coisas, às vezes uma dor nas costas que a gente sente, alguma coisa, pode ter relação com algum momento que a gente está vivendo ou já viveu e nem tem ideia disso, né, doutora? E muitas vezes também um paciente que tem muita dor na lombar, ele extrai um dente ciso que é o terceiro molar que estava incluso, ele acaba melhorando essa dor na lombar. Olha isso, então, gente. Quando que a gente vai imaginar que isso tem relação, né? Isso, até porque o nosso corpo é como se fosse uma rede, um emaranhamento, onde tudo está ligado. E nós estamos conectados o tempo todo com o meio ambiente, com as pessoas, com a natureza, com o alimento. E tudo isso acaba gerando influência no nosso corpo. É energia, né? O tempo todo circulando. O tempo todo circulando. Agora, doutora, tem contraindicação? Tem alguém que não pode fazer esse tipo de tratamento? Normalmente, pessoas que podem ter alergias, né? Alergias à procaína, o que é muito raro. Pessoas com problemas cardíacos descompensados graves ou pacientes que usam anticoagulantes, que têm algum problema de coagulação, né? E efeitos colaterais? O que acontece? Quando você faz um levantamento da história de vida do paciente, é ali que você vai identificar os pontos onde vão ser aplicados a isso que procaína. Eu ia perguntar também. Isso, então você identifica os pontos daquele paciente, onde você vai fazer a aplicação, e isso pode ser na pele, pode ser na articulação, pode ser na parte genital também, pode ser na veia, tem várias aplicações, isso depende porque cada pessoa é individual, é um ser único e tem uma história ímpar também. Então, aí você vai identificar onde que você vai aplicar. Aí você aplica, normalmente aplica-se a procaína ou a lidocaína, que são anestésicos, mas nós usamos em doses dinamizadas, doses muito baixas. E cada caso é um caso também, né? É um caso. E o objetivo que nós queremos com a aplicação da procaína é como se fosse remover o trauma do local, fazer com que gere uma nova informação no local, que esse corpo busque uma autorregulação, busque essa autocura.
Agora, doutora Cristiane, e o custo disso? Ainda é um valor muito alto ou é um preço mais acessível, que as pessoas conseguem, né, já conseguir incluir esse tipo de técnica no dia a dia? Isso, eu vejo que é um procedimento que ele está acessível, né? Está acessível para a maioria das pessoas. Isso depende muito da região onde você está. Nós sabemos que em grandes centros o custo é um pouquinho maior e na nossa região aqui o custo ele está mais acessível. Mais acessível. Olha só que bacana. E precisa de muitas sessões, assim, para dar efeito? Depende do quê? Depende do paciente, do probleminha que ele quer do resolver. paciente. Tem pessoas que com poucas sessões, 2, 3 sessões, ele melhora bastante. Algumas precisam um pouco mais. Tem pessoas que você vai fazer aplicação semanal. Algumas você vai espaçar, vai fazer a cada 15 dias. Então, depende muito, muito da pessoa. Igual os pacientes que a gente atende no consultório, mulheres com bastante queixa genital, dor durante a relação, ressecamento, e tudo isso surgiu depois de uma cicatriz de cesárea. Olha isso. Porque cicatrizes também elas são campos interferentes, porque você teve um corte no fluxo de informação neste local. E aí toda a irrigação, o sistema de informação que os órgãos que estão abaixo, que é útero e ovário, eles vão receber uma informação distorcida, distrófica. Então é como se fosse uma área interditada. Quando você faz a aplicação nessa cicatriz, você dá um estímulo para o corpo se autorregular, buscar o seu próprio equilíbrio. E aí pode melhorar a questão da libido. Nesse caso específico, melhora do ressecamento, porque a cicatriz carrega muita informação, tem as memórias. Tá certo, então. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui no Ver Mais.